Saudações, este é o programa Grande Entrevista. O nosso entrevistado de hoje vem da academia. É doutorado em Direito pela Universidade Eduardo Mondlane, em colaboração com a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Fez licenciatura também na área de Direito pela Universidade Eduardo Mondlane. É comentador, ou pelo menos foi comentador aqui na televisão de Moçambique e tem atuado justamente na área de Direito, é também advogado, foi também ocupando outros cargos de relevo, tanto na Universidade Eduardo Mondlane como fora. É o atual reitor da UEM, Manuel Guilherme Júnior, nascido no ano de 1979, na cidade da Machixe, em Inhambane. Ele que agora orienta os destinos da maior e mais antiga universidade deste país. Bem-vindo, Manuel Guilherme Júnior. Creio que não visitava a TVM desde 2022, quando saiu do estúdio de telejornal diretamente para a reitoria. Bem-vindo. Muitíssimo obrigado. Queria cumprimentar a si e cumprimentar a todos os telespectadores. Mas é sempre uma honra voltar a esta casa que contribuiu grandemente para as minhas capacidades profissionais, sobretudo como comunicador para um público mais amplo. E é bom voltar a ver e rever pessoas com quem semanalmente encontrava-me aqui e continuar, portanto, a ver a TVM a fazer o trabalho que está a fazer. Já que estamos ainda na azáfama da nossa independência, dos 50 anos, também estender os cumprimentos a todos os moçambicanos, sobretudo as felicitações, mas sempre consciente de que atravessamos eu até podia dizer que um deserto. Esses 50 anos devia ser esta perspectiva e agora sabemos que nos faz mal como moçambicanos e a perspectiva seria daqui em diante trabalharmos juntos para ver se fazemos crescer mais Moçambique. Os 50 anos serviram eventualmente para compreendermos exatamente como moçambicanos o que queremos e o que devemos fazer. Certamente que ao longo desta entrevista vamos explorar o papel da academia justamente para o crescimento de Moçambique, pelo que é um assunto que voltaremos a abordar com algum destaque. Manuel Guilherme Júnior foi nomeado reitor da Universidade Eduardo Mondlane em 2022, tendo em conta que concluiu o seu doutoramento na área de Direito em 2019. Como jornalista, muitas vezes compreendemos que há processos que podem gerar debate cá fora e que nem sempre internamente gerem debate. Muitas vezes nós jornalistas até provocamos debate. E eu sempre quis perguntar a si, como foi a sua integração na UEM? Porque, de facto, o seu processo de nomeação levantou algum balúrdio. Acha que teve alguma contestação quando chegou? Pessoalmente, como é que se sentiu lá? Como é que foi recebido? Bom, eu desde que comecei a trabalhar, para além de ter trabalhado como professor primário, mas desde que comecei a trabalhar, de facto, comecei na Universidade Eduardo Mondlane. Portanto, agora passam mais ou menos 20 anos, um pouco mais do que isto. Ou seja, eu sou filho da casa. Este é o primeiro aspecto que me conforta pelo facto de ter sido nomeado, mas filho da casa. Pois, até porque quando foi nomeado exercia... E por outro lado, sim, ao longo deste período, para além de ter exercido cargos como diretor da Faculdade de Ciências Sociais e Humanidades na Universidade de Zambeze, que fui para lá em missão da Universidade Eduardo Mondlane, fui também diretor de um centro de investigação na universidade, diretor de cooperação, e depois, obviamente, reitor. Mas este processo de nomeação do reitor, como deve imaginar, é um processo democrático, de eleição, e tanto o Conselho Universitário falo e depois, no fim, tanto há uma decisão neste sentido. Obviamente que todos os critérios estavam lá e é por isso que no leque de inicialmente 7 candidatos, só 3 é que foram tanto ao escrutínio final, e acabou sendo tanto nomeado. Portanto, acho que não há aqui espaço para qualquer dúvida, porque primeiro é o processo eleitoral, mas depois eu sou efetivamente filho da casa. Portanto, não me senti e nunca me senti, e felizmente sinto-me um peixe na água dentro da instituição. Ótimo. Era de facto uma questão que sempre me apeteceu colocá-lo e não podia perder esta oportunidade. Chegado lá,
quais foram os primeiros problemas que identificou e para os quais tem estado a concentrar as atenções? Bom, a instituição a Universidade Eduardo Mondlane é uma instituição bastante consolidada e, como sabe, a primeira instituição de ensino superior em Moçambique, com uma longa história de formação, e por via disso ela tem instrumentos que fazem tanto a sua governação, que impõem os mecanismos da sua governação, desde logo a existência de órgãos colegiais, o Conselho de Diretoria, o Conselho de Diretores, o Conselho Acadêmico, o Conselho Universitário, e todos esses órgãos vão estipulando prioridades institucionais. Por via disso, a Universidade Eduardo Mondlane está em processo de implementação do seu plano estratégico 2018-2028 e aí está claramente estipulada a prioridade de transformação da Universidade Eduardo Mondlane em universidade de investigação. Ora, a transformação da Universidade Eduardo Mondlane em universidade de investigação é quase uma imposição do nosso sistema. Repare que ao longo desses 50 anos o país criou várias instituições de ensino superior, estamos a falar de perto de 60 instituições de ensino superior, mas a Universidade Eduardo Mondlane foi ela, em maioria dos casos, que impulsionou a criação dessas outras instituições. E o Estado, por outro lado, investiu em grande medida, quer em termos de infraestruturas, quer em termos de recursos humanos, na Universidade Eduardo Mondlane, que tem uma capacidade enorme de gestão da ciência e produção científica. Daí que isso justificava, portanto, a sua transformação em universidade de investigação, no contexto que nós chamamos de diferenciação funcional. E isto não é estranho, é uma realidade que acontece em vários outros países, a existência de uma instituição que, para além de focar no ensino, que é o que todas elas fazem, centra o seu trabalho nos arcessos da investigação. Portanto, era importante, primeiro, fazer o aprimoramento deste processo, a reforma institucional em curso, e isto implica a transformação de uma instituição, não é só um mecanismo, digamos, filosófico, é também compreender as estruturas instituídas, porque uma vez que ela estava mais virada para o ensino, naturalmente que a transformação em universidade de investigação impõe algumas mudanças internas no modelo de gestão institucional. E é nisto que estamos concentrados, para além, obviamente, de outros desafios internos que têm a ver com a gestão administrativa e de outra natureza. Pois, e de facto está lá que, pelo menos até o ano de 2028, a UEM quer, de facto, já ser uma universidade de investigação. E queremos aproveitar esta ocasião também para buscarmos mais elementos em relação a isto, porque muitas vezes pode-se depreender que atualmente não há investigação na UEM e há um esforço para que haja investigação futuramente. O que é, de facto, uma universidade de investigação? Bom, a universidade tem 4 responsabilidades tradicionais: o ensino, a investigação, a extensão universitária, que é a transferência do conhecimento para as comunidades, conhecimento produzido para as universidades, e a inovação científica. O ensino, e porque, como eu dizia antes, o país tinha, ao longo de muitos anos, uma única universidade, que é Eduardo Mondlane. A universidade teve de se empenhar na formação de quadros em todas as áreas do saber. E é por isso que hoje a Universidade Eduardo Mondlane é uma universidade compreensiva, que é uma universidade que oferece um pouco de todas as áreas do saber. Portanto, o ensino foi uma prioridade e, por via disso, formar muitos quadros para beneficiar, portanto, o funcionamento do nosso Estado, mas a investigação também sempre esteve lá. Mas a investigação esteve, portanto, numa dimensão não como o alicerce dos processos todos. O que é que significa ter uma universidade de investigação? Significa ter uma universidade que o alicerce de todos os processos centra na investigação. Uma investigação multidisciplinar, aplicada, que contribua para a resolução dos problemas concretos das comunidades. E isto, portanto, é só possível quando se está perante uma instituição com maturidade. O que quer dizer que a Universidade Eduardo Mondlane continua a fazer o ensino, faz e sempre fez a investigação, mas agora fundamenta todo o seu trabalho na base de investigação, não só para informar, como também para contribuir para o crescimento das nossas comunidades. E, por fim, quando se faz este exercício, depois há que fazer a transferência deste conhecimento para as comunidades. É aquilo que eu dizia antes, a extensão universitária. E mais do que isto,
é poder ser uma instituição que contribui para aquilo que é o desafio do governo, mas também de toda a sociedade para Moçambique. Pois, enquanto a UEM está neste exercício, ela continua a ser a universidade mais procurada pelos moçambicanos. Tem uma média de 20 mil candidatos anualmente que procuram entrar para a UEM, para um universo de uma média de 4 mil vagas, tanto no curso noturno. Um pouco mais de 20, por exemplo, o último ano foram 25 mil candidatos para 4 mil vagas, 4.500, 4.600 vagas. É um exercício importante e isto demonstra aquilo que tem sido o trabalho que é feito na universidade. E devo dizer-lhe que, mesmo depois da situação da instabilidade que tivemos no final do ano, nós realizamos exames que pela primeira vez foram tanto protelados, que não fizemos na primeira semana, fizemos na última de janeiro, tivemos mais candidatos do que o ano anterior. E isto é interessante perceber que, afinal de contas, as pessoas ainda não só escolhem a Universidade de Ormonhal, como também precisam e entendem que é preciso formar-se. Mas um pouco a propósito do que falávamos antes da investigação, a Universidade, porque sabe que tem que fazer a investigação e centrar, e em 2023, precisamente em outubro, ela integrou um pequeno movimento, um pequeno grupo, uma pequena associação das universidades de investigação de África. E esta é uma associação de 21 a 22 universidades que tem uma visão de transformação em universidade de investigação. Isso fundamenta, mais uma vez, aquilo que eu dizia antes, que a universidade já fazia a investigação, mas o que quer agora é cada vez mais afirmar-se nesta componente tanto da investigação para a contribuição para o crescimento do país. Pois, na componente de candidaturas sobre a qual falava há pouco tempo, queria compreender o fato de a UEM não estar a conseguir responder cabalmente a esta demanda. Sente-se de alguma forma pressionada a universidade? Acha que devia disponibilizar mais? Como equaciona trabalhar futuramente para responder a esta pressão social? Bom, o que eu posso dizer é que neste momento nós temos, como sabemos, perto de 60 universidades, entre elas públicas e privadas. A Universidade de Ormonhal tem sido a universidade preferida e por alguma razão, obviamente que tem estado a fazer um trabalho digno de registro para que ela seja a instituição. Mas, como pode imaginar, as capacidades que são criadas internas dependem também do investimento e das condições efetivamente criadas. É por isso que há um número limitado de vagas. A pressão seria tanto no sentido de que nós queremos ver todos os nossos jovens moçambicanos formados. E aqui há uma discussão interessante, inclusivamente, em relação a esta dimensão de quantidade versus qualidade da formação. E, na verdade, estamos a dizer que em Moçambique, em termos de estatísticos, nós temos 250 mil estudantes do ensino superior, divididos por perto de 60 universidades. Só a Universidade de Ormonhal tem 50 mil estudantes, ou seja, 20% daquilo que tanto é do universo. E as restantes, perto de 57, 58, tem 80%. A questão provavelmente não está... E repare que nós somos 33 milhões de habitantes. Então, provavelmente não está aqui em causa a quantidade das pessoas que estão a frequentar, porque nós temos que continuar a formar moçambicanos. Podemos discutir o que é que está em causa, mas o que eu estou a tentar dizer é que, definitivamente, em termos de procura do ensino superior, ainda é maior e a capacidade de resposta das instituições é menor. E comparando a população moçambicana e o número de jovens que estamos a formar, eventualmente ainda precisamos fazer mais. Mas isso, obviamente, depende de condições objetivas. E a Universidade de Ormonhal tem uma coisa que é muito particular. É o rigor nos seus processos. Tanto quando nós queremos fazer um curso, quando queremos abrir uma área de formação, da licenciatura, um currículo, nós fazemos um trabalho intenso para assegurar que a qualidade daquele curso que vai abrir, desde logo com o contato com o setor privado e interessados, stakeholders, mas não só, como também a passagem para os órgãos que eu me referi aqui, até o Conselho Universitário aprovar efetivamente. E leva um tempo.
Portanto, há aqui um conjunto de condicionalismos que são necessários para, se quisermos ampliar as ofertas formativas. Mas neste momento achamos que para o ano pelo menos vamos introduzir o curso de licenciatura em Engenharia de Telecomunicações, que é uma área muito relevante, e também a licenciatura em Engenharia de Petróleos, que também é uma área, para além de termos introduzido 5 cursos na Faculdade de Ciências muito recentemente, na área de Geologia, tanto Minas e Petróleo, achamos que esta é a forma de ampliar, mas temos que ampliar com qualidade e por isso continuaremos, infelizmente, ao longo do tempo a ter esta limitante de termos 25 mil candidatos e podermos apenas receber 4.600, 4.700 candidatos. Pois, já vamos falar da qualidade e por falar de limitações, do ponto de vista de recursos para a própria gestão da UEM, ela é atualmente independente ou depende também do governo? Bom, a Universidade do Armaliano é uma instituição pública e aqui acho que é importante, a questão que me coloca acho que é muito importante e é preciso abordá-la com alguma intensidade, se quiser. Primeiro é porque nós somos uma instituição pública, a maior parte do nosso orçamento vem do Estado, o orçamento do Estado em grande percentagem, sobretudo para pagamento de salários dos professores e serviços, uma série de atividades. Mas a universidade, a investigação, por exemplo, em Moçambique, só 0,33% do PIB é colocado a favor da ciência e investigação. 0,33%. Em 2006, acho que a União Africana tinha estabelecido 1% para os países africanos, 1%, ainda não chegamos lá. E como pode imaginar, é uma percentagem, digamos, mínima, portanto, muito abaixo daquilo que era expectante, e isso coloca desafios às instituições que se pretendem instituições de qualidade. Então, o que tem feito a Universidade do Armaliano? E aqui vale a pena referir isto. Portanto, a Universidade do Armaliano tem, através dos seus professores, feito aplicações chamadas internacionais e parcerias de relevo, não só a nível nacional como internacional, que são essas que vão ou que nos permitem continuar a fazer a investigação que nós fazemos. Nós temos parceiros destacáveis na Universidade do Armaliano, como a Suécia, com mais de 45 anos de parceria, que tem apoiado em várias áreas, não só de capacitação do pessoal, em termos de formação dos níveis de mestrado e doutoramento, como também na investigação. Mas temos a Itália também, que é um parceiro de longa data, que ao longo desse período também foi fazendo, entre outros parceiros. Mas também temos estado a apostar em criação de centros de excelência. Temos atualmente um centro de excelência em petróleo e gás, financiado pelo Banco Mundial. Temos o centro de excelência em sistemas agroalimentares, também financiado pelo Banco Mundial. E essas áreas que eu estou a referir aqui são áreas preponderantes para o crescimento do país. E como é que a universidade faz? Através de parcerias, através das capacidades internas de recursos humanos existentes, faz concursos, aplicações chamadas internacionais competitivas e conseguimos ter projetos para continuar a fazer a investigação e fazer a extensão universitária a favor, portanto, do país. Como disse, é um desafio enorme do ponto de vista de financiamento, mas temos estado, felizmente, com as capacidades instaladas a fazer a investigação por via desses fundos competitivos. Pois, propositadamente coloquei esta questão porque queria chegar às propinas. Há sempre uma reclamação do lado de fora de que as propinas nas universidades ou para o ensino superior do modo geral, não só na UEM, são elevadas em Moçambique e isto acaba sendo proibitivo para a formação de moçambicanos. A UEM aplica propinas para o curso noturno e sendo também a universidade pública, há também alguma queixa em relação aos preços praticados. A UEM acha que este valor que tem estado a cobrar atualmente para o pagamento por propinas é o justo, é o ideal para o contexto moçambicano? Rochette, há estudos feitos muito anos atrás que demonstram o custo de formação no ensino superior. Se a memória agora não me falha, acho que foi feito pela organizações internacionais como o Banco Mundial e outras, e na verdade o que se paga, estamos a falar por exemplo, vamos começar do regime regular, que é o diurno, o que se paga não corresponde a 2% em boa parte dos cursos daquilo que seria o custo de formação do estudante por ano. Portanto, 2%. Ou seja, o nosso estudante, em termos de propinas, talvez por ano pague no diurno 2.000, dependendo do número de disciplinas que tem,
2.000, 3.000 meticais, ou podendo chegar um pouco mais do que isso. Mas pode imaginar, se for um curso técnico como medicina, engenharia, os custos dos reagentes, da manutenção da sala de aulas, entre outros, claramente e de longe, aquilo que se paga não está longe daquilo que corresponderia à verdade. O Estado é que tem estado, em grande medida, a subsidiar, portanto, a formação superior, sobretudo no período diurno, portanto, os estudantes regulares. Estou a falar de 50.000 estudantes. E mais do que isto, o Estado, por via do mecanismo de bolsas, tem estado a atribuir aos mais carenciados oportunidades de não pagar, inclusivamente ter um subsídio, digamos, mensal, que lhe permita, portanto, frequentar o ensino superior. E, inclusivamente, no caso da Universidade do Eduardo Mondlane, nós temos 9 residências universitárias, onde acomodamos estudantes desfavorecidos, portanto, para poderem frequentar a formação em condições aceitáveis. O que eu estou a tentar dizer é que, definitivamente, se estivermos, neste caso, a falar do curso regular, o custo de formação, aquilo que seria desejável, portanto, por exemplo, para a medicina, esse estudo falava de cerca de $12.500 por ano, aquilo que seria um custo de formação do estudante, porque compreende várias coisas, medicina, engenharias, e depende do valor de cada área do conhecimento. Obviamente, as ciências sociais com um custo menor, porque não tem laboratórios, provavelmente não tem esta componente. Mas, definitivamente, como estou a dizer, não é, portanto, o custo correspondente. O Estado tem estado a entrar em grande medida, porque é uma instituição pública. Agora, em relação ao pós-laboral, que faz referência, e eu acho que pode fazer um exercício muito simples de comparar... E aos mestrados agora? Pode fazer um exercício muito simples de comparar o mercado. Aliás, há pouco tempo estávamos a falar da Universidade do Eduardo Mondlane, que tem muitos candidatos, e mesmo quando é pós-graduação, mestrado de doutoramento tem muitos candidatos, mas porque oferece a qualidade que é melhor, mas se comparar com aquilo que oferece o mercado em geral, há de perceber uma grande diferença. Então, os nossos cursos, a nossa formação tem sido sempre na perspectiva de que a responsabilidade que nos foi sempre atribuída pelo presidente Samora Machel, quando atribuiu o nome à Universidade de Eduardo Mondlane, de que esta devia ser a universidade do povo, para o povo. Então, continuamos a cumprir com algum rigor, porque, obviamente, que há um custo mínimo que tem que ser pago, porque se estivermos a falar do pós-laboral, há que remunerar os docentes, que não são remunerados com o salário do período regular, e entre outras condições necessárias para que o curso funcione com alguma razoabilidade. Portanto, nesta perspectiva, eu penso que devíamos nos sentir um pouco confortáveis, sobretudo, pelo menos pela Universidade do Eduardo Mondlane, e acredito que também as outras universidades públicas têm feito um enorme esforço de assegurar a formação dentro dos limites das capacidades financeiras que elas próprias podem oferecer. Pois, reitor, quantos estudantes a UEM lança em média anualmente para o mercado? Bom, é uma questão interessante. E não só para a universidade, mas se mesmo quisermos falar do ponto de vista geral. Global, pois. Global. Nós temos, eu estava a dizer aqui, 250.000 estudantes no ensino superior e são graduados apenas 10.000 em média por ano. O que significa a Universidade de Eduardo Mondlane, com 50.000 estudantes, tem graduado em média 2.000 estudantes por ano. E há muitas razões que justificam isto. E se calhar, antes de falar das razões que justificam isto, talvez abordar a questão do desafio da quantidade versus qualidade e o mercado e o emprego, inclusive. Eu já ia para aí. O caminho era mesmo. Acho que é muito interessante vermos esta perspectiva. Se nós estamos a dizer que temos 250.000 estudantes no universo de 33 milhões de habitantes, as estatísticas de 2027 vão nos dizer exatamente quantos é que somos, temos estado a estipular, haverá o censo em 2027, e estamos a dizer que 10.000 saem para o mercado. Repare que dos 250.000 que estamos a dizer aqui, 73% são das ciências sociais e humanidades. Portanto, ciências sociais e humanidades, 73%. Só 23% é que vai para as ciências, matemáticas e engenharias, não é? Portanto, 27%. E desses graduados, como pode imaginar, a maior parte dos graduados hão de ser das ciências sociais e humanidades. Mas, ainda assim, o que estamos a dizer é que temos um ensino superior pequeno, mas que gradua, comparando com a população moçambicana, a quantidade, tanto o número da população moçambicana, mas desses 250,
de 10 mil graduados. Nem todos conseguem arranjar o emprego. Mas primeiro, por quê? Porque, e aqui podia me perguntar até, mas será que estamos a formar mais do que aquilo que devíamos formar como país? Repare, somos 33 milhões de habitantes, pelas estatísticas que até agora temos estado a citar, e por aqui, e 250 mil e 10 mil graduados. O problema provavelmente não está, porque nós temos que continuar a formar moçambicanos para servir o país. Provavelmente o problema não está aqui. A maior parte desses até são acomodados ou são recebidos pelo setor terciário, pela indústria terciário, e não pela indústria transformadora. E aqui o desafio provavelmente não há de ser, o primeiro, provavelmente há de ser reforçarmos a formação, que é aquilo que o governo tem estado a fazer, na formação das áreas de ciências, matemáticas e engenharias, primeiro. Segundo, reforçarmos o acesso ao mercado de emprego por via de formação em áreas relevantes, e sobretudo na indústria transformadora. Porque enquanto não tivermos a indústria transformadora, não tivermos maior capacidade, o setor terciário, portanto, apenas acomodar, nunca teremos capacidade de acomodar os poucos que são graduados. Eu digo poucos porque 10 mil no universo daquilo que é o nosso país, a dimensão e a quantidade da população, acho que é uma gota de água no oceano. Então o desafio há de ser, eventualmente, como é que fazemos crescer a indústria transformadora para acomodar aqueles que são graduados para o mercado do trabalho, e não o inverso. Pois, de facto, questiona-se muito o que se estuda nas universidades versus as necessidades do mercado de trabalho. E geralmente, os que estão do lado do mercado, que precisam da mão de obra, até chegam a dizer que os estudantes que saem das universidades não mostram qualificações para aquilo que é a necessidade do mercado. Como é que pode ser revertida esta situação? Pode ter razão, em parte. Os desafios da formação em Moçambique continuam diversos e do ponto de vista, inclusivamente, da qualidade que se oferece em diferentes instituições, também variam. A primeira solução passa por o setor privado estar envolvido no processo, o setor produtivo envolvido no processo de formação. Países como, e inclusivamente a investigação, países como os Estados Unidos e outros, a maior parte da investigação decorre nas empresas a partir de académicos que são levados das universidades e para soluções concretas das preocupações da própria empresa. E este processo não acontece no fim, acontece ao longo do processo formativo. Mas mais do que acontecer ao longo do processo formativo, é a possibilidade de, quando se são desenhados tanto os currículos das universidades, o setor produtivo ter um papel ativo em definir o que é que se precisa de facto. E isto penso que tem... O caso da Universidade do Ormolhane, nós não desejamos nenhum currículo sem envolver os stakeholders, aqueles que são interessados na área. Eu disse agora, por exemplo, que nós vamos introduzir o curso de Engenharia de Telecomunicações, o INCM, que é parceiro do projeto, mas estamos a contactar todas as instituições relevantes para exatamente saber o que é necessário, quais são os skills que são necessários para o graduado nesta área, para além de envolver especialistas dessas instituições na formação, porque eles têm a experiência prática para transmitir aos jovens. Mas a terceira e última questão para isto tem a ver com os chamados soft skills. É preciso que as instituições ofereçam oportunidades dos estudantes, os graduados, terem os soft skills. Sem esses soft skills, muitas das vezes, mesmo que tenham tido uma formação técnica de qualidade, eles não conseguem responder às preocupações do mercado. Então, a ligação entre o setor produtivo, as universidades, não deve acontecer como um mecanismo de recepção dos candidatos uma vez graduados. Tem que ser um mecanismo que começa a partir do desenho dos próprios currículos, o acompanhamento e a interação ao longo da formação, para que no fim aquele graduado tenha identidade com aquilo que o mercado precisa de facto. Mas devo reconhecer que, infelizmente, ainda temos na nossa realidade, como em outras, graduados sem competências suficientes
e alguns já têm empregados já, mas tem que não têm essas competências suficientes que o mercado precisa para. Mas aqui temos de trabalhar juntos. Pois, paradoxalmente, o reitor está a dizer que o número de moçambicanos formados ainda é inferior olhando para o universo populacional. No entanto, o que se diz é que as universidades têm estado a formar um exército de moçambicanos e desempregados. Isto até está a ser usado para justificar alguns problemas sociais, como, por exemplo, o caso das últimas manifestações em Moçambique. Há quem saiu a dizer que muita gente está capacitada para o mercado. Mas é interessante a questão e importante, se calhar, abordar isso. Há um estudo que foi recentemente feito em Portugal que avaliou cursos e a capacidade de empregabilidade. E nós, não sei se já fizemos isso, nós já fizemos um estudo que mostra quanto tempo, em média, o graduado da UEM arranja emprego. É um ano, é média. Tá, já temos um estudo feito nisto. E nós, se calhar, ainda não fizemos na globalidade, tendo em conta os números de graduados e a empregabilidade, para além da questão da indústria transformadora que eu abordei. Este estudo mostrou que 87 cursos em Portugal são os que quase que todos os graduados nesses cursos arranjam emprego. E desses 87 cursos, mais de metade eram cursos dos politécnicos, onde aprende-se a saber fazer. E aqui é importante trazer esta questão, por quê? Porque em Moçambique, contrariamente, temos Estado e a transformar inclusivamente, algumas instituições são criadas como politécnicas, não é? Instituto Superior, tal. Depois a luta é transformá-la em universidade. E o conceito de universidade não é só um conceito, tanto é para ensinar a investigar, ensinar, obviamente, a saber fazer, mas a componente mais prática está nos politécnicos. O que isto quer sugerir? Quer sugerir, eventualmente, que nós, para além de estarmos a formar em demasiado número na área das ciências sociais e humanidades, como eu disse, 73% vai para essas áreas e não nas áreas de STEM, ciências matemáticas e engenharia, que é a primeira questão. A segunda é que podemos estar a formar mais na universidade e menos em politécnicos, que é a perspectiva do saber fazer. Ora, nós temos escolas, e acho que é importante falar disto, nós temos escolas superiores, e essas escolas foram pensadas em função da sua localização geográfica e o interesse. Em Chibuto temos a Escola de Negócios e Empreendedorismo, em Inhambane, Hotelaria e Turismo, e temos em Vilanculo a Escola de Desenvolvimento Rural, e temos finalmente em Quilimane a Escola de Ciências Marinhas e Costeiras. Uma das coisas que constatei, que é o que estamos a fazer... A Escola de Comunicação e Artes. A Escola de Comunicação e Artes, sim, por exemplo. Mas deixa-me só falar dessas em particular, que são das áreas do STEM. Uma das coisas que eu constatei, e estamos agora a fazer um estudo e já a terminar, porque definitivamente eu constatei que essas escolas não têm estado a ter muita componente relativa ao politécnico que nós inicialmente pensamos. E o que eu pretendo, e é o que estamos a fazer, inclusivamente apoiando por meios para que essas escolas não só produzam, como também sirvam de um espaço de aprendizado real do que fazer. É estranho que eu vá visitar uma escola e eu tenha de comprar uma escola de desenvolvimento rural. Eu tenha de comprar tomate para alimentar os estudantes no lar. O que meu pensamento é que esta escola tem que produzir tomate para alimentar. Posso comprar aquilo que não é capaz de produzir ali. E é essa perspectiva que estamos a atribuir. Se calhar é esta perspectiva que todas as instituições, sobretudo aquelas que deviam ensinar a saber fazer, deviam fazer. E por via disso, eles saem com capacidades para poderem autoempregar-se e ter a capacidade de empreendedorismo. Agora, na universidade, e essa tendência de transformação que está a acontecer, talvez seja o mote de continuarmos a ter uma espécie de um exército de desempregados que depois, no fim, geram essa sensação de que estamos a formar mais do que devemos formar e, por isso, não há emprego. Portanto, o problema do emprego há de ser, primeiro, não termos a indústria transformadora, que é preciso trabalhar nela para permitir que as pessoas se empreguem, e, segundo, na minha opinião, fazermos o maior equilíbrio possível de formação das áreas de STEM e das ciências sociais e humanas. Pois, quando começamos a entrevista, já falava dos 50 anos da independência de Moçambique. Nestes últimos 50 anos, acha que a academia tem dado um contributo
destacável para o crescimento deste país? Sim, eu acho que sim. Se estivermos a falar em particular quando ficamos independentes, tínhamos uma única universidade. Hoje temos, como disse, quase 60 instituições de ensino superior. E ao longo deste tempo, houve sempre uma responsabilidade que foi atribuída às instituições de ensino superior. A primeira responsabilidade era de formação de quadros. A maior parte destes quadros que hoje servem o país foram formados na Universidade de Dormonhane ou por universidades moçambicanas. Se eu fizer um inquérito mesmo aqui na televisão de Moçambique, quantas pessoas foram formadas, por exemplo, pela UEM, há de perceber que são muitas. E, aliás, o próprio Rochete é fruto da universidade. Esta é uma parte de responsabilidade das instituições de formação do quadro para responder. Mas há uma outra responsabilidade que as instituições também conseguiram fazer. É a identidade. É a responsabilidade social e identitária, histórica e identitária, até diria assim. A marca do pensamento moçambicano tinha que sair das universidades moçambicanas. E as universidades fizeram isto. Hoje temos moçambicanos com pensamento estritamente de patriotas e formados por universidades moçambicanas, que têm um pensamento moçambicano, propriamente. Obviamente é preciso ter conhecimento universal, que é aquilo que é desejável e é bom também. Mas há outros aspectos, que é a responsabilidade social. E aí há de reparar que o Estado, por via das instituições do ensino superior, formou vários moçambicanos que continuaram a servir o país. Portanto, o ensino superior, apesar de ter sofrido várias transformações ao longo deste tempo, ele contribuiu em grande medida para o crescimento deste país. Que diríamos se não tivesse sido, no caso concreto, porque foi a primeira Universidade de Dormonhane, para a manutenção deste país logo após a independência, obviamente com a visão do presidente Samora Machel. E para que este contributo mantenha-se, o que é que deve continuar a ser feito, tanto pela UEM como pelas outras universidades? Bom, o papel das universidades, em primeira linha, é a formação de quadros. Esta é em primeira linha. Temos que continuar a formar quadros com qualidade, capazes de servir o país. E aqui temos também de pensar que os processos de crescimento do país só são possíveis se as instituições de ensino superior estiverem envolvidas. O que é que eu quero dizer isto? Em Moçambique, por exemplo, quando há instituições públicas, Universidade de Dormonhane, não pode, por exemplo, fazer uma aplicação, tanto candidatar-se, para fazer uma consultoria que seja lançada, por exemplo, pelo governo, porque é uma instituição pública. Não pode fazê-lo. E perdemos muito. E vou explicar porque é que perdemos muito. Porque, às vezes, nós estamos subfinanciados, como instituições de ensino superior, estamos subfinanciados. Mas o conhecimento está nas universidades. Com a possibilidade das universidades, tal como acontece em outros países, a França e outros países, há a possibilidade de instituições de ensino superior poderem servir, porque uma das dimensões que tem a universidade é a extensão universitária. Aqui cabe as consultorias, por exemplo. Cabem as consultorias. Então, uma das formas é essas instituições, ou numa percentagem determinada, ou em determinado tipo de natureza de concurso, as universidades poderem fazer a aplicação e fazerem a consultoria. E aqui o Estado passa a financiar as instituições por via de prestação de serviço e não por via de um valor que simplesmente transfere anualmente para que as instituições funcionem. Ou seja, as instituições vão prestar um serviço, porque não fazendo isto, repara o que acontece, é que professores ou quadros destas instituições fazem-no por via de empresas ou outras formas. E em Moçambique, quando apresenta o credencial de um professor sénior da Universidade de Dormonhane, acaba exercendo, portanto, acaba sendo aceito. Isso, se calhar, é menos grave. Se calhar é menos grave, porque estamos a continuar a contribuir. Mais grave é quando, por exemplo, há este concurso e é contratado um estrangeiro, mas porque não conhece a realidade de Moçambique, contrata um professor da universidade e ele é que faz a consultoria e entrega para fora e o produto vem como se estivesse a vir de fora quando está a vir. Ou seja, financiamos
fora, quando podemos financiar diretamente ou ao professor, por via da instituição, que ela própria poderia servir para este efeito, e diminuía-se, portanto, o déficit orçamental, porque a própria instituição estaria a prestar um serviço ao Estado e, em virtude disso, ela ser remunerada. E o conhecimento científico está nas universidades. E o Estado tem que, e eu acho que aqui é onde é importante, tem que usar este conhecimento. A ligação entre o setor, a academia, o governo, o setor privado, tem que ser cada vez, ainda no nosso caso é muito recipiente e temos que reforçar isto. Esta é a melhor forma, provavelmente, da academia participar na resposta das preocupações do país. Tenho exemplos, mas se calhar não vale a pena mencioná-los aqui, mas há exemplos muito claros em que a Universidade de Ormonhane foi chamada, fez a intervenção e, por via disso, houve uma solução muito concreta. E, naturalmente, que isto é um orgulho como país, como instituição, podermos servir não só o Estado, o governo, mas também servirmos toda a sociedade. Como se deve posicionar a universidade em relação à política? Deve ser crítica, deve ser neutra, deve ser mais interventiva? Bom, a academia é um espaço de pensamento livre. É um espaço de pensamento livre por natureza. Não é mau que se pense, portanto, aliás, o nosso mote de existência é pensar de frente também para construir as identidades e melhorarmos a situação do nosso país. Agora, uma coisa é o ativismo político, outra coisa é o pensamento acadêmico. O pensamento acadêmico é livre, mas o ativismo político, sob a capa de academia, também há de ser uma outra discussão que, se calhar, não vale a pena dizer que serve. Portanto, se eu sou político, eu tenho dito isto muitas das vezes, não há problema nenhum eu assumir que sou político e quando vou a um debate, aqui vim como reitor da Universidade de Ormonhane, estou a falar como reitor da Universidade de Ormonhane, mas se me tivesse chamado ou se tivesse a oportunidade de falar como outra identidade, eu tenho que ir neste fórum e falar com a minha identidade. Se eu estou lá, apesar de ser acadêmico, se eu vou lá como político, eu devo assumir que estou a falar como político. Então, muitas das vezes o que acontece, e por isso me faz essa pergunta, o Rochette, é que as pessoas escondem-se por trás da capa de acadêmico e fazem posicionamentos, ativismo político. Aí confundem as pessoas, não percebem se é um acadêmico ou se é um político. Então posicione-se como político e fale como político. Ou posicione-se como acadêmico e fale. Agora, como acadêmico, se tem que falar a verdade. Portanto, a honestidade acadêmica é um facto e não vale a pena insinuar numa perspectiva, porque as pessoas até, infelizmente, as pessoas já em Moçambique, fruto também da independência, são atentas. Quando você faz um pouco disto, as pessoas compreendem que não é propriamente academia, mas é política. Pois, o nosso país ainda tem desigualdades sociais extremas. Há ainda pessoas que vivem no limiar da pobreza. E qual há de ser a intervenção da academia? Estava a falar da extensão logo no início, mas qual há de ser eventualmente outra intervenção da academia para face a estas desigualdades profundas que existem em Moçambique? Muito boa pergunta, Rochette. Muito boa por duas razões. Primeira, porque ainda há um grande desalinhamento entre aquilo que são tanto as linhas de investigação e as prioridades do governo. Temos que alinhar com o país. Ou seja, temos que fazer uma investigação aplicada. Aplicada às nossas comunidades, aplicada às nossas populações que sofrem. Segundo, temos que desenhar estratégias que permitam que o investimento que é feito de grande escala e de impacto possa ser nas comunidades e feito por aqueles que têm conhecimento científico para o efeito. Tema das mudanças climáticas. Acho que a academia ainda não está a fazer o suficiente, porque não cabe apenas a investigação, mas cabe aqui, eu chamaria isto de, talvez, da advocacia inclusivamente, que é, de facto, a transmissão do conhecimento real e impactante para aquelas comunidades, para perceber o que é que estão a fazer, se são queimadas, qual é o impacto, etc, etc. Eu devo lhe dizer que, se calhar, o melhor trabalho que eu já fiz como profissional, no tempo em que tenho de profissional da área,
é ter tido a oportunidade de andar por Xibabava, Marromeu, Machanga, no interior, dialogar com líderes comunitários, autoridades tradicionais sobre aspectos legais com impacto naquelas comunidades. E é isto que é importante. Cada um de nós, a academia, por via de projetos de grande escala, possa estar lá no terreno. Cabo Delgado, terrorismo. O que é que a academia está a fazer? Qual é um plano de grande escala em que a academia pode trabalhar com aquelas comunidades, não só para a produção, como também agora estamos a falar da prevenção deles aderirem aos movimentos. Uma coisa é o trabalho que é feito pelas organizações de todo tipo, mas o papel também da academia é importante. O que eu estou a dizer é que é preciso que a academia saia de onde está, que é o que nós estamos a tentar dizer aqui, mas aqui tem que haver planos, projetos de grande escala que asseguram que há uma ligação entre as prioridades do governo com aquilo que a investigação tem que ser feita nas instituições de ensino superior. E é a responsabilidade das instituições de ensino superior também fazer o inverso, poderem propor ao governo sobre como é que podem resolver cada uma dessas questões. Pois. E na componente de cooperação, foi diretor de cooperação da UEM, como é que a UEM tem estado a se posicionar internacionalmente? Como é que está a UEM nos rankings internacionais? E o que é que se compromete a fazer enquanto reitor para garantir que esta universidade esteja no topo, em África e no mundo? Felizmente, a Universidade de Ormonhane ainda tem um nome muito bom a nível tanto africano e não só. Eu sinto isto como reitor quando participo em fóruns internacionais. Somos reconhecidos e nos PALOPs, países africanos de língua oficial portuguesa, é a única instituição do ensino superior que tem o destaque que tem. Falei-lhe da aceitação na RUA, que é a Aliança das Universidades de Investigação. É a única universidade falante do português e que está lá, e está por mérito porque foi avaliada para poder ser admitida. E isto não é só fruto daquilo que é a história de trabalho da instituição, mas é fruto de todo o quadro o legal, infraestrutural e financiamento que o Estado fez à Universidade de Eduardo Mondlane. E em relação aos rankings, nós entramos pela primeira vez no Times Higher Education em 2023, nas 1000 melhores universidades. E depois, nos rankings africanos, que tem sido o destaque, saímos da posição 37, salvo erro, para 27, depois, no último ano, para a posição 23. Agora, talvez é importante também dizer que há rankings que são feitos. Houve um artigo muito recentemente que foi publicado, que acho que muita gente a ter visto, que indicava que a Universidade de Ormonhane não está nas 100 melhores universidades de investigação africanas. Foi interessante ver aquilo, por quê? Porque primeiro aquele próprio artigo que é produzido na Nigéria, é a primeira vez que sai, mas classifica universidades de investigação, é a primeira vez que sai, não está indexado, nós chamamos de indexados para ter, portanto, a referência de destaque, não está indexado. E mais do que não estar indexado, os dados, quando fizemos o confronto dos dados que recolheu dos sistemas Google Scholar, não conferem aquilo que está lá, portanto nós fomos buscar. Mas ainda assim, com estes todos os problemas que tem, esta referência que foi feita, é interessante ver que todas as universidades que foram classificadas acima são universidades com uma longa história em África. Ainda assim, aquela posição não é, porque está a avaliar instituições de investigação. Porque se fosse outro critério de avaliação, estaríamos muito acima daquilo. Ainda assim, com esses problemas que eu estou a me referir, do ponto de vista de credibilidade daquela científica, daquele artigo, do ponto de vista de não estar indexado e outros elementos, e a busca de informação, e é a primeira vez que sai, estamos muito bem, inclusivamente. Portanto, este é um trabalho que temos que continuar a fazer. Os rankings são importantes, mas mais do que os rankings, são os resultados práticos que nós temos que produzir para moçambicanos. Continuarmos a oferecer a qualidade que os moçambicanos precisam e continuarmos a acreditar que, por via da formação, na Universidade de Ormonhane continuaremos a servir este país. Pois, estamos a caminhar para o fim da entrevista, mas houve uma situação recente que não é habitual na UEM, em que um determinado número de estudantes decidiu manifestar-se e a mídia acompanhou atentamente a isto e, de facto, não é habitual isto na universidade.
O que é que realmente aconteceu, reitor? Sim, nós somos guiados por regulamentos e normas. E há de perceber que é responsabilidade de uma instituição de ensino não só formar, como também criar condições para que as pessoas que são dela formadas tenham a capacidade de saber cumprir normas. Nenhuma empresa estará feliz se um dia receber um funcionário, um quadro formado por nós, que não sabe cumprir as normas instituídas na instituição. Comecei por aí para lhe dizer que nós temos normas de regulamento pedagógico, temos um calendário acadêmico e que diz qual é o período de inscrição para as disciplinas. O período de inscrição para as disciplinas ia até 14 de fevereiro. E estendemos até 28 de fevereiro e, inclusivamente, deixamos até março, tanto meados por aí de março. Estamos a dizer março. As turmas devem ser formadas, as disciplinas devem ser dadas, os professores devem ter a lista tanto quem é que está inscrito, etc, etc. Até aí, os estudantes não fizeram inscrição. Tanto 5 semanas, ou seja, depois do início do semestre. Tanto não fizeram. 14 de fevereiro, 28 de fevereiro, meados de março, não o fizeram. Não só que não o fizeram, como também não, em tempo oportuno, não apresentaram formalmente a sua preocupação. Que é importante isto para os nossos jovens. Eu fico preocupado quando os nossos jovens, e isso tem que preocupar a toda a sociedade, quando os nossos jovens não sabem ou não seguem os procedimentos que devem existir e saber como abordar as instituições. Não fizeram. E já no final do semestre, tanto estamos a dizer 30 e 27, 28 de maio, já no é fim de semestre praticamente. Já se fez a primeira avaliação, já se fez a segunda avaliação e o nosso regulamento estabelece que quem não assiste 75% das aulas reprova. Não sabemos se assistiu ou se não assistiu e nessa altura aparece e diz que valida as minhas inscrições que fez, não sei quando é que fez. Obviamente que, como pode imaginar, isto tem constrangimentos imensos para os professores, tem constrangimentos imensos para o funcionamento da instituição e tem, sobretudo, esta dimensão que eu referi, da perspectiva de que eu posso não cumprir as normas e a qualquer momento eu resolvo o meu problema, que não deve ser assim nem na universidade, nem na sociedade e muito menos nas empresas, que acho que todo mundo há de concordar com isto. Tanto apareceram e nós ponderamos, depois de um diálogo, achamos que, aliás, por que ponderamos? E é importante que eu diga isto. Ponderamos porque depois a Associação de Estudantes Universitários, que tem um representante, por nota escrita por ele assinada, a reitoria explicou que reconhecem que eles é que falharam e pedem desculpas e que não vão repetir mais aquela situação, que daqui em diante não vão repetir. Então aí, tanto eu sentei com os colegas e achamos que poderíamos dar esta oportunidade, porque eram 600 e poucos estudantes, não eram tantos 2.000 que as pessoas andaram a dizer, eram 600 e tal estudantes, e autorizamos. Mas mais interessante ainda é que autorizamos até 28 de maio, a data, portanto, da entrada do requerimento que ia ter sido aí 25 por aí de maio. Depois disto, há estudantes que foram pagar depois de 28 de maio. E esses também vieram a manifestar que, quer dizer, nós não podemos, há aqui um espírito de responsabilidade como instituição que devemos ter. Imagine, e pior não é isto, e acho que é bom que diga, parte daqueles estudantes que manifestaram nem estavam inscritos até 28 de maio. Pois, reitor, mesmo para fechar, que o UEM quer deixar? Bom, eu quero continuar a deixar, tanto a trabalhar para que a Universidade Eduardo Mondlane seja a instituição que representa a marca ensino superior em Moçambique, que já o é. Reforçar as capacidades internas de investigação, fazer a transformação que foi, tanto aprovada para a Universidade de Investigação, que impõe naturalmente as mudanças estruturais que são produto da reforma institucional em curso. Mas mais do que isto, quero deixar uma universidade que está ao serviço dos moçambicanos, que possa orgulhar qualquer moçambicano onde for, como já o é, e saber que se eu fui formado na Universidade Eduardo Mondlane, é esta a Universidade dos moçambicanos. E é uma sorte muito grande que eu tenho, que acho que todo aquele que dirigiu a Universidade Eduardo Mondlane tem, é estar numa miniatura de unidade nacional.
E aí é uma oportunidade grande para continuar a costurar o Moçambique real a favor desta sociedade. Muito obrigado, Manuel Guilherme Júnior. Foi um prazer tê-lo aqui nos estúdios da TVM e deu naturalmente para matar as nossas saudades de conversas com o nosso comentador residente na altura aqui na televisão de Moçambique. Obrigado também aos telespectadores que tiveram a acompanhar este grande entrevista. Nós encerramos aqui a conversa com o reitor da Universidade, Eduardo Mondlane, na esperança de que tenha sido uma conversa bastante proveitosa. Fique bem, até uma próxima oportunidade. Voltaremos a nos cruzar neste espaço do Grande Entrevista.